Oi gente, meu nome é Verônica Lima, eu sou maquiadora profissional e creator ranzinza, vocês sabem, é meu jeitinho. Eu realizei um sonho de consumo mesmo. Eu acho que esse sonho durou uns 15 anos aí, mais ou menos, por aí. E eu realizei ele esse ano, que foi ter a minha Naked Palette, a original, a primeiríssima, né? Verônica, você não tem outras Nakeds? Você já não mostrou outras Nakeds aqui no canal? Sim, já mostrei, mas o sonho mesmo, meu sonho mesmo, era ter essa, que é a primeiríssima paleta. Quando essa paleta aqui foi lançada, eu lembro, gente, que eu tava assim no ensino médio ainda. Então, tem muitos anos que o sonho da minha vida era ter ela. Na época era absolutamente inviável eu ter essa paleta. Tipo assim, o salário mínimo na época eu acho que era uns 600 reais, sei lá. 600, 700 reais, minha mãe solteira, como que eu ia comprar uma paleta importada, né? Já era difícil na época eu comprar maquiagens da Dylos, por exemplo. Eu já contei num vídeo em que eu mostro minha coleção de maquiagens antigas, que eu juntava o que sobrava do que minha mãe me dava de dinheiro pra lanchar num curso que eu fazia na época. E aí de R$1 em R$1, de R$2 em R$2 eu conseguia juntar, sei lá, R$20 pra comprar um batom da Dylos. Que na época tava bombando aqueles batons mates da Dylos, que eram dupe dos batons da MAC. Enfim, imagina ter uma Naked naquela época, era super inviável. Eu na época tinha, quer ver, ó, vou pegar aqui minha bolsinha com algumas das maquiagens antigas. Na época, uns anos depois, eu consegui ter essa. Vocês lembram dessa paleta? Essa daqui, na verdade, gente, é a minha segunda. Eu tive duas dessa. Eu usava tanto algumas cores que eu lembro que eu tinha feito buraco em algumas. E aí depois eu comprei essa nova, porque as cores que eu queria usar na época já não tinha mais. E aí essa daqui é a minha segunda. Essa outra eu não tenho mais, eu provavelmente joguei fora. Eu fiquei só com essa, guardei de lembrança. Como eu falei, eu gosto de colecionar maquiagens antigas. Eu gosto de colecionar maquiagens no geral, né? Principalmente maquiagens assim que marcam um tempo na história. Pelo menos no meu ponto de vista, né? E isso aqui é algo que me marcou, justo porque eu queria tanto uma Naked. E eu guardo ela até hoje. Assim como outras maquiagens que eu também acho que fizeram história. Por exemplo, aquele batom líquido balé da Dylos, aquele vermelho, que foi assim, foi o primeiro batom líquido que bombou aqui no Brasil. Eu tenho o meu daquela época até hoje. Obviamente não uso, mas eu tenho guardado por conta de coleção. E por isso que pode parecer estranho para alguns de vocês, tipo assim, nossa, não acredito que em 2024 ela queria uma Naked. Tem tanta novidade de maquiagem e ela vai lá e me arruma uma Naked. Sim, porque era o sonho da minha vida ter uma Naked. E aí eu já usei ela, tipo, a primeira reação, né? Eu sempre quis viver o momento de ter uma Naked, de abrir a caixinha, olhar pra ela pessoalmente, reproduzir um tutorial de 10 anos atrás, que hoje o vídeo em questão tem uns 10 anos que foi postado no YouTube. Mas eu sempre quis sentar na minha mesinha ali, seja lá onde fosse, e reproduzir um tutorial que tava lá no YouTube feito com a Naked. Antigamente o YouTube era infestado de tutoriais com isso aqui, né? E como eu tava dizendo, mas eu me perdi no raciocínio, eu já mostrei lá no TikTok e no Instagram esse primeiro contato que eu tive, abrindo pela primeira vez, olhando pra ela pela primeira vez e, claro, reproduzindo um tutorial com ela, obviamente, né? Porque eu sempre quis viver aquele momento. Mas eu não podia deixar de viver esse momento aqui com vocês também. Porque nem todo mundo que me acompanha lá, acompanha aqui. Nem todo mundo que acompanha aqui, acompanha lá. Então eu quis trazer também, talvez seja um vídeo nostálgico para quem também é dessa época do YouTube, para quem também tinha o sonho de ter uma Naked, para quem ainda tem uma Naked, principalmente essa daqui, que é a primeiríssima versão, né? E eu sei que tem gente que usa, mesmo sendo bem velha, usa até hoje. Então vamos juntos aqui nesse momento nostalgia. Eu também uma vez eu já contei pra vocês que eu tenho esse hobby de caçar paletas antigas, principalmente as paletas que eu via, as paletas de sombras assim que eu via nessa época da minha vida em que eu não podia, que eu mal podia comprar um batom da Dylos, e eu guardo assim na memória, guardo no cantinho do coração esse apego
por paletas que eu sempre quis ter naquela época e não pude. E às vezes eu fico aí caçando e eu acho. Então eu tenho esse hobby. Às vezes eu converso aqui com vocês também sobre possíveis excessos, né, na maquiagem. Mas eu também tenho essa coisa de gostar de colecionar certos produtos. Então, paleta de sombras é um fraco pra mim. Eu sempre gostei muito. Tem umas que eu faço, sim, questão em ter. Essa daqui, inclusive... Peraí, deixa eu pegar um tutorial aqui no YouTube também, pra eu reproduzir junto com vocês também, igual eu fiz lá no Instagram. Ela pega essa cor aqui pra fazer de transição. O que você quer vir no meu colo essas horas, gente? Olha quem quer dar oi! Quem que quer dar oi? Vou aplicar a sombra enquanto eu converso aqui com vocês, né? Que eu tava dizendo sobre excessos. Gente, como espelhinho é piquitico. Deixa eu usar o meu mesmo, que eu ganho mais. Eu converso às vezes com vocês sobre essa coisa de excessos, mas eu entendo que tem certas coisas na maquiagem que a gente gosta bastante. E o excesso em si, ele pode ser prejudicial, mas a privação também meio que pode ser prejudicial, né? O negócio é encontrar um equilíbrio. Nem ficar gastando demais, mas também não ficar se privando só porque... eu já tenho essa e aí eu não posso, sei lá, possivelmente ter mais aquela outra. A questão mesmo eu acho que é encontrar um equilíbrio. O problema é que, enquanto a gente tenta achar esse equilíbrio, né, de ter o que a gente gosta e passar dos limites com aquilo que a gente gosta, pode ser prejudicial para algumas pessoas. Para mim, por exemplo, eu já comentei aqui com vocês o quanto isso pode ser prejudicial pra mim, né? Mas seguimos aí na luta, tentando achar esse tal desse equilíbrio. Eu encontrei essa paleta, uma moça estava desapegando dela e eu sugeri trocar, né? Ela tinha, na verdade, que eu não mostrei pra vocês ainda, a Naked 1, que é essa que eu tô usando, e a 2. E elas estão assim, em perfeito estado, sabe? Eu falei, meu Deus, e agora? Como que eu vou deixar isso aí passar? Aí eu entrei em contato com ela e perguntei se ela não tinha interesse em trocar. E é por isso então que eu não tenho mais a minha paleta de sombras do Pet que tá. Eu já fiz um vídeo dizendo que, pra fazer essa maquiagem eu usei a paleta de sombras do Pet que tá, mas eu não tenho mais, então vou usar outra sombra no lugar. Não sei se vocês assistiram esse vídeo, né, de maquiagens que eu usei pra ir trabalhar. Verônica, sua louca! A paleta do Pet que tá, eu posso juntar o dinheiro e comprar de novo, porque ela ainda é vendida. Essa daqui não é vendida mais. Então pra mim foi um bom negócio, porque é algo que eu sonho ter. Eu sonho ter mesmo. A questão não era ter uma pra usar uma. Eu tenho outros tons de marrom, mas eu queria ter ela, ter assim a sensação de pegar ela na mão. Eu nunca vi ela de perto, só vi através de vídeos. E aí tem aquela memória afetiva de anos atrás, enquanto eu assistia tutoriais de maquiagem que todo mundo podia usar isso daqui e eu malemar tinha uma sombra. Nem todo mundo vai entender, alguns vão me xingar igual já fizeram antes, mas é isso aí. Eu sempre quis viver esse momento e eu estou vivendo esse momento. Bom, é isso, eu vou continuar reproduzindo o tutorial. So I'm picking up gunmetal and packing this on my lid, and I've done so many tutorials using the original Naked palette, and the only tutorial that I don't really have is using this color. So I figured it's time, let's do it gunmetal. So I'm packing that shade on and then going in with just a clean blending brush, well, I can't talk, and just blending gunmetal out. With a clean brush, I'm picking up gunmetal just a little bit and buffing it into the crease so I have a better gradient. And then going into Creep, which is a glittery black. It's almost like a glittery, like charcoal black, to be honest. I'm putting that in the outer V with this small shader brush by Eco Tools, and I'm bringing it up into the crease as well, as you can see. And I'm bringing the shade a little bit further out, more so than I usually do, with that Sigma E25. Ai, ela usa os pincéis da Sigma. Quem lembra dos pincéis da Sigma? Graças a Deus, meus macrilãos nunca me deixaram na mão. Agora eu tenho que fazer a mesma coisa nesse olho aqui. Inclusive foi muito difícil achar tutoriais, sabe, daquela época. Na busca do YouTube até se acha alguns, mas
o YouTube acaba mesclando alguns resultados mais recentes junto, no meio ali de tudo. Eu queria achar um tutorial antigão, técnica antigona, sabe? Só pra matar a vontade de reproduzir igual eu via naquela época. Mas tudo bem, esse daqui serve. E tipo assim, as sombras são boas, considerando que são antigas, né? Eu queria, como eu falei na primeira vez, eu queria muito saber qual que era a sensação de esfumar uma sombra dessa, de aplicar uma sombra dessa no olho, na época que era o auge da tecnologia de sombra, né? Hoje em dia eu já tive acesso a coisas mais modernas e tal, mas mesmo assim continua uma sombra boa. Não vou sentir o impacto de como era naquela época, mas me pareceu uma sombra boa. Eu mesmo fico aqui na torcida do meu sistema imunológico não me deixar na mão. Deixa eu ver se ela faz mais alguma coisa. No caso, ela tá usando as duas paletas, essa e a Naked 2. E ela pega a Naked 2 com um tomzinho bem parecido com esse, pra iluminar aqui embaixo. Eu vou ficar numa paleta só e vou usar esse tom mais claro da Naked 1 mesmo, porque vai dar na mesma, né? Ela faz um delineado, eu aqui não vou fazer, mas ela aplica um lápis preto na linha d'água e isso eu vou fazer. Aí eu já vou aproveitar também e passar na linha d'água superior pra tirar essa parte esbranquiçada que ficou aqui. Porque tem uma sombra super escura e aí fica uma parte esbranquiçada, né? Aí ela usa a sombra preta brilhante pra meio que selar o lápis. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Não vou crescer muito esse esfumado preto aqui embaixo, pra não ficar muito over. Eu vou deixar o mais próximo possível a raiz do cílio. E aí eu vou aplicar até meio que tipo 2/3. A parte de dentro ela aplica a outra sombra, a sombra mais chumbo. Essa aqui, a sombra que eu apliquei na pálpebra inteira, aí aplica aqui no cantinho, se encontrando com o restante que eu já apliquei na parte inferior. Ela volta para a sombra de transição, que eu vou continuar usando essa daqui e não a da Naked 2, Naked 2, pra me manter em uma paleta só para dar um acabamento no esfumado inferior. E aí eu vou fazer a mesma coisa, aí depois ela já finaliza com máscara de cílios. E aí, em mim, eu sempre sinto que essas sombras esfriadas, elas ficam um pouquinho, né, em desarmonia. A parte aqui embaixo do meu olho, meio que a olheira ficou um pouco evidente. Ficou um pouco acinzentado demais aqui embaixo, mesmo onde eu não apliquei sombra. Aí eu vou voltar com um pouquinho de corretivo. Eu peguei um corretivo bem alaranjadinho. Não aqueles que são corretores laranja, sabe? Mas a cor do corretivo mesmo já é mais alaranjada. E aí eu vou reforçar aqui, só pra não ficar estranho pra mim, né? No meu tom de pele e tal. E aí só dar uma arrumadinha final aqui com a esponjinha. Finalizei com a máscara de cílios. Mas o importante mesmo aqui, eu acho que foi o processo durante o vídeo de relembrar como era aquela época, deixar uma coisa meio nostálgica pra quem viveu também a mesma época, quem teve a mesma paleta e viveu momentos muito especiais com a sua Naked Palette. E eu não tive momentos especiais com ela 15 anos atrás, mas eu tô podendo ter um momento especial com ela agora que eu tenho ela, né? E eu quis compartilhar com vocês também, da mesma forma como eu compartilhei com os seguidores das outras redes sociais. Acredito que esse vídeo possa ficar como uma reflexão também sobre esse momento imediatista que a gente vive em relação às maquiagens. Alguns produtos têm uma comunicação muito forte de corre para comprar agora, nesse momento que acabou de colocar no site, porque daqui 5 minutos não vai ter mais. Às vezes sim, pode acontecer de não ter mais, nunca mais, mas às vezes pode acontecer de você conseguir ter esse produto 1 mês depois, 5 meses depois, 1 ano depois, 15 anos depois.
Eu não morri 15 anos atrás porque eu não pude ter uma Naked, mas tô viva até hoje pra poder ter ela agora. Vamos criar mais memórias com as maquiagens que a gente tem, porque pode ser que daqui 10 anos você pegue um produto que você teve quando ele tava no auge e você, sei lá, ficou esperando pra usar em algum momento importante, esse momento importante nunca veio e você poderia sim ter usado em outros momentos e ter sido bem feliz com esse mesmo produto, né? Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje, que foi mais nostálgico. Voltem mais vezes aqui no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!